Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia. Hoje é 23 de agosto, segunda-feira. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 23 de agosto de 1793, depois do assassinato de Luís XVI pela Revolução, toda a Europa se coligou contra a França. Para fazer face a isso, a Convenção Nacional decretou um levante em massa de 300 mil homens, entre celibatários ou viúvos, de 25 a 35 anos de idade. No dia 23 de agosto de 1979, foi promulgada a Lei da Anistia no governo do presidente João Batista de Figueiredo, para reverter punições aos que entre 1961 e 1979 foram considerados criminosos políticos pelo regime militar. A medida favoreceu cerca de 5 mil pessoas, dentre elas muitos militares. No dia 23 de agosto do ano de 2002, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil torna-se o 81º país a ratificar o Protocolo de Quioto, que teve como objetivo levar os países firmantes a reduzirem a emissão de gases causadores do efeito estufa por causa do aquecimento global. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para a sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil. Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então, pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito.
em muitos casos, apresenta-se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor, ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso, esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que tem alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada 7 dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada 7 dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão. Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às 6 da manhã, faça isso às 7. No dia seguinte, espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diários, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina, chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. As autoridades mexicanas confirmaram 8 mortes causadas pelo furacão Grace, que atingiu o estado autônomo de Veracruz neste sábado. As vítimas eram 2 adultos e 6 crianças, quase todos da mesma família. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, usou as redes sociais para se solidarizar com os familiares e dizer que eles não estão sozinhos. De acordo com o jornal El Universal, as equipes de resgate conseguiram salvar uma outra criança que estava soterrada. O furacão se formou no Caribe, atingiu o Haiti e se deslocou para o Golfo do México. Neste sábado, ao tocar na terra firme, ao 12h30 na hora local, 4h30 da tarde em Brasília, o Grace era um furacão de categoria 3, numa escala que vai de 1 a 5. Logo depois foi rebaixado para a categoria 1 e então para a tempestade tropical. O vento provocado pelo fenômeno passou dos 200 km por hora e destelhou centenas de casas, além de derrubar árvores, postes e deixar diversas comunidades incomunicáveis. Pelo menos 300 mil casas e empresas ficaram sem energia elétrica. Até agora, 22 cidades declararam emergência, mas o governo avalia ampliar essa situação para 32 municípios devido à quantidade de danos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O ex-secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro, deixou a prisão neste domingo. Ele é suspeito de negociar acordos com chefes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa de tráfico de drogas do estado. Montenegro foi alvo da Operação Simonia, que além de Rafael Montenegro, também prendeu 2 subsecretários da SEAP, Wellington Nunes da Silva, da Gestão Operacional, e Sandro Farias Jimenez, superintendente. Os 2 também foram soltos neste domingo. Segundo as investigações, a cúpula da SEAP negociou acordos em troca de influência nos locais de atuação desses traficantes e vantagens indevidas, como a entrada de pessoas e itens proibidos em prisões fluminenses. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O Brasil teve na semana passada o menor número de mortes por Covid-19 desde o começo de janeiro. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, do dia 15 a 21 de agosto, o país teve 5.421 vítimas fatais da doença. Foi a quantidade mais baixa desde a semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro, quando 4.930 pessoas perderam a batalha contra o coronavírus. A redução do número de mortes já havia sido percebida também pelos prefeitos. A pesquisa semanal da Confederação Nacional dos Municípios indicou que as mortes por Covid-19 caíram em 10% dos municípios
ficaram estáveis em 16%, aumentaram em 6% das cidades e em pouco mais de 60% não houve morte causada pela Covid-19 de segunda a quinta-feira da semana passada. O consultor de estudos técnicos da Confederação, Eduardo Strans, avaliou que a redução das mortes causadas pela doença se deve ao avanço da campanha de vacinação. Todas as vacinas, eu acho que isso é bom frisar, elas acabam diminuindo a taxa de mortalidade do vírus, né? Então, uma coisa está extremamente relacionada à outra, né? Quanto mais gente vacinada, menos óbitos se vai ter, embora ocorra, né, eventualmente um óbito ou outro, né, apesar da pessoa ter vacinado, mas, né, muito menor quantidade que ocorreria se nós não tivéssemos a vacinação. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, até agora 176 milhões de doses de vacinas foram aplicadas. Foram 122 milhões de primeiras doses das vacinas AstraZeneca, Coronavac e Pfizer e outros 54 milhões de segundas doses desses imunizantes ou da vacina Janssen, de dose única. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Platão parece mostrar que fake news é coisa antiga. Na Atenas democrática, proliferavam os sofistas, o que despertou em Platão o desejo de combatê-los com todas as suas forças. Os sofistas declaravam que podiam tornar um argumento fraco em forte e vice-versa, não porque possuíam saber, mas porque eram hábeis em persuadir o público em uma direção ou em outra, segundo o que fosse mais vantajoso. Protágoras, um dos representantes dessa tendência, declarou que o homem é a medida de todas as coisas. Platão combateu essa ideia, o subjetivismo radical, particularmente no que tocava às consequências morais. No seu lugar, Platão defendeu um saber objetivo, guiado pelas próprias coisas, isento de manchas e interesses, inclusive a arte de governar. O conhecimento para Platão não é algo que criamos ou que de algum modo constituímos, mas é um reconhecimento das ideias que estão desde sempre em nós. Querendo preservar a objetividade do saber e do mundo, Platão recorreu também à retórica e aos mitos, além das crenças populares, para transmitir as suas teses ao grande público. Diálogos brilhantes, teses decisivas, posições políticas e batalhas memoráveis foram o resultado dessa luta de Platão nas defesas excepcionais das grandes causas. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A mudança que eu pretendo ver no mundo, no planeta, ao meu redor, ela precisa partir de mim mesmo. É a ação concreta do faça-se luz ao seu redor, harmonizar o ambiente. E a partir daí eu torno a minha atmosfera mais respirável, porque eu mesmo estou atuando para que isso aconteça. E é nesse sentimento que nós fomos buscar na obra Palavras de Vida Eterna, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o capítulo 114, cujo título é Fraternalmente Amigos, e aqui o benfeitor espiritual comenta sobre a primeira epístola de Pedro, o capítulo 3, no versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O apóstolo nos exorta a pensar sobre compaixão, que este sentimento precisa vir do fundo e do íntimo, e ele deve se externar através da misericórdia, que também se traduz em atos concretos de perdão, de indulgência, de clemência. E isso é um trato, é uma relação, e ela precisa ser com afabilidade. Afabilidade que eu demonstro com a amabilidade, com a cortesia, com a bondade e com a educação no trato com o meu próximo. Mas o que Emmanuel tem a nos dizer
a respeito desse versículo. Diz o benfeitor espiritual que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos de que por enquanto muita gente não dispõe. Ouviste a ciência, alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros, acomodados a inocente engano da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitação que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Então aqui, por hora, nós percebemos que o benfeitor espiritual vai nos chamar a atenção para uma espécie de conflito. Nós pensamos que ele está dizendo que nós não somos iguais e que nós, em determinado momento, atingimos patamares evolutivos que outros que estão conosco na jornada e na caminhada que ainda não atingiram. E, nos parece, ele chama atenção para aquela armadilha que pode nos atrair, que é nos considerarmos melhor do que todos e que os diferentes não merecem nem a nossa presença ou a nossa ação concreta de comunhão, no sentido de transmitir aquele conhecimento que obtemos, enfim, de trabalhar para o benefício do próximo. Porque nós vamos encontrar, como o próprio benfeitor está mencionando, a incompreensão, a falta de amadurecimento no mesmo patamar, aquelas visões renovadoras que são proibidas, que estão proibidas porque o próprio intelecto ainda não atingiu a maturidade necessária para receber aquele conhecimento. E também, quando nós detectamos esse ou aquele problema, pode ser que o irmão não detectou ainda e ele não possui informação ou conjunto de informações que podem auxiliá-lo a detectar esses problemas. E é aí que ele vai dizer que aquele que atinge determinado patamar, ele sofreu para aprender as lições que ainda são inapreensíveis, ou seja, o outro não pode ainda apreender aquela informação por conta dessas questões evolutivas, falta de conhecimento, ausência de amadurecimento, ausência de compreensão, porque nós não somos iguais, nós não estamos no mesmo degrau evolutivo e nós não estamos no mesmo grau de amadurecimento em relação ao conhecimento ou ao sentimento. E aí que o benfeitor vai dizer o seguinte: de certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender o braço, unindo-te ao semelhante, através da compreensão e do auxílio mútuo. Aqui, o benfeitor espiritual resolve um problema para nós, que ele vai dizer o seguinte: a diferença ela é relacionada com a própria educação, mas que a igualdade ela pode nos causar um prejuízo grave se nós buscarmos sempre essa igualdade e não compreendermos que somos diferentes. Porque a pergunta aqui é: como é que eu vou me unir ao semelhante? Como é que eu vou dar o braço para o semelhante? Então ele vai dizer assim: o apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta que sejamos irmãos. Então, eu preciso ter consciência da minha posição, saber do lugar do próximo, mas que nós somos todos irmãos, perante a justiça divina somos todos iguais, criados iguais, tendemos ao mesmo fim. Nesse período temos o processo evolutivo, cada um com uma habilidade,
e na nossa vivência do dia a dia, vamos colocar essa habilidade em função da própria evolução e, claro, fazendo luz ao nosso redor, promovendo uma oportunidade para que todos possam viver bem, utilizando bem as nossas habilidades e aptidões. Então, ele vai dizer que desta forma é necessário estender os braços, ou seja, auxiliar, e você se une aos semelhantes. Como? Compreendendo-os e, ao mesmo tempo, auxiliando. Compreendendo que falta amadurecimento. Compreendendo que, às vezes, ali ainda faltou a lição da dor ou do sofrimento que ele necessitaria para crescer. Talvez faltou uma experiência, talvez ele ainda não adquiriu o acervo de informações adequadas, até relacionado com outras vidas, para que ele pudesse atingir o patamar que você se encontra. Mas, à medida que a gente vai aprendendo com o Evangelho, quanto mais se sobe um degrau na evolução, mais responsabilidade temos para compreender quem está na retaguarda. Então, a gente precisa afastar aquela igualdade que nos vai tornar censores, ou seja, os julgadores dos outros, ou, pelo contrário, buscar uma igualdade em que eu fico escravo, subserviente de algumas situações que não me faz feliz, que não me agrada. E aí, lembrando o Livro dos Espíritos, seria muito fácil ter um equilíbrio no mundo. É o homem, é o ser humano é que o desequilibra. Porque se todos fossem utilizados por meio de suas aptidões, aquilo que faz feliz a cada um, a humanidade certamente não teria igualdade de riqueza, de posição social e etc., mas teria uma igualdade em felicidade. Porque à medida que cada um estivesse obtendo através da sua colocação na vida o seu próprio bem-estar, com certeza o mundo seria melhor. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.